Glória a Deus. Irmãos, não desista de orar pela sua família. Amém, irmãos? Vamos orando. Glória a Deus. Irmãos, como nós estamos nos domingos, né, nos 5 solas, vou recapitular para vocês se localizarem aí. 5 solas quer dizer somente, ou então apenas. Quando nós falamos apenas as Escrituras, apenas a fé, apenas a graça, apenas Cristo e glória somente a Deus. Tudo que a gente for falar está se enquadrando dentro desses 5 pontos. E quando nós falamos somente as Escrituras, na verdade nós estamos fazendo uma defesa das Escrituras. Por quê? Porque nós acreditamos que tudo que o Senhor Deus tinha para falar no que concernente à salvação, Ele já falou através das Escrituras. Então Deus não tem mais novas revelações para passar para o seu povo. Tudo que Ele tinha para falar sobre a salvação, sobre o que nós precisamos fazer para obedecer, está registrado nas Escrituras. Nesse sentido, nós não cremos na sucessão apostólica, ou seja, nós não cremos que exista apóstolos nos dias atuais. Por que não? Porque nós cremos que os apóstolos, eles foram dados à igreja em um período específico, no período em que a igreja estava nascendo, no período da fundação. Para vocês entenderem melhor, quando você vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que faz? A fundação, o alicerce. E se não fizer o alicerce bem feito, o que acontece? Não importa quanto dinheiro você gastar depois, fazer uma mega construção bonita, vai dar ruim. Porque você errou na base, errou na fundação, o resto vai cair. Então, se inverte pesado na onde? Na base, na sustentação, para que todo o resto se sustente em cima. E essa base, esse fundamento é Jesus Cristo. Então, os apóstolos estavam naquela época da fundação. Por isso que tinha Pedro, tinha Paulo, André, Filipe. Por isso que Pedro chegava para uma pessoa que já estava morta e ela levantava. Né? Paulo chegava para uma pessoa que já estava morto e ele levantava. Eles ouviam a voz do Senhor. Eles tinham inspiração para escrever as Escrituras, porque era necessário ter homens assim naquela época, porque eles estavam na fundação. A fundação tinha que ser bem feita para sustentar todo o resto. Nós não estamos mais na fundação. Nós estamos sobre o fundamento. Então nós não precisamos mais da nova revelação, porque ela já está completa. Percebe a diferença? Então, quando eu falo que nós não acreditamos na sucessão apostólica, e nós afirmamos somente as Escrituras, é porque a Igreja de Roma acredita que Deus continua dando novas revelações até hoje. Então, a cada dia, cada ano, pode surgir uma novidade. E aquela novidade vai virar uma lei, uma regra, e as pessoas vão querer obedecer aquilo. Mas não. O que o Senhor tinha a dizer sobre seu evangelho, sobre a palavra dele, sobre a doutrina da salvação, ele já falou. O que nós precisamos hoje, então? De novos apóstolos? Não. Nós hoje precisamos de pessoas que nos ensinem aquilo que eles já deixaram. Pessoas que nos expliquem o que o Senhor Deus quer que façamos. E o que Ele quer que nós façamos já está onde, pessoal? Na Bíblia. O que nós precisamos fazer agora? Ir até a Bíblia e buscar, aprender e ensinar esta verdade que está aqui. Nesse sentido, não precisa ter mais xerifões, né? Xerifões na igreja que mandam nas pessoas. Isso não existe. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos no mesmo nível. E aquele que sabe mais é o que mais tem que servir. O reino de Deus é tudo ao contrário, pessoal, da religião. A religião divide as pessoas. A religião coloca uma pessoa que sabe mais em um patamar e aquelas pessoas que sabem menos coloca aqui. E aquela pessoa que sabe menos é que tem que servir quem sabe mais. No Evangelho é tudo ao contrário. Quem sabe mais é que serve quem sabe menos. É assim que funciona. De maneira que nunca aquela pessoa que o Senhor deu mais
vai se sentir, vamos dizer assim, em uma posição de ser servido. Mas quanto mais você recebe do Senhor, mais Deus cobra de você também, e você tem que servir. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, no reino de Deus, quem é que serve? Aquele que tem mais para dar. Ou seja, não é o inverso. Não é o servo servindo o Senhor. No caso aqui, entre aspas, seria o Senhor, aquele que recebeu mais, servindo o servo. Por exemplo, quando você planta um pé de mexerica, ou de qualquer outra fruta que dá muitos frutos, quando carrega bem, o que acontece? Você lembra aí? A galha deita, não é? Arrasta lá no chão. Aí para não quebrar, o que você faz? Você pega um gancho e escora. Por que aquela galha deitou? Porque está cheia de fruto, está carregada. Então, quanto mais fruto uma pessoa tem, mais ela se curva, mais ela se torna acessível. Quanto mais uma pessoa está próxima, mais acessível, mais ela se curva, mais fruto ela tem. Quanto mais uma pessoa fica distante, tem gente que é mais fácil falar com Lula do que com algumas pessoas, né? Vai só falar com Trump. Eu estou dizendo o seguinte: é mais fácil falar com um político, que é difícil ter acesso, do que falar com algumas pessoas. As pessoas se isolam, ficam em um tipo de patamar que, para chegar até essa pessoa, é uma luta. Você nunca consegue ver a pessoa está sempre fugindo, sempre se esquivando. E isso aí quer dizer o quê? É aquela gaia do pé de mexerica que não tem nada. Ela está retinha para cima. Aí você não precisa escorar, não, porque ela não tem nada. Agora, aquela que está cheia de fruto, ela se curva. Então, quanto mais você serve, é a evidência que você tem mais para entregar. Então, você percebe que dessa forma, não existe mais aquele grupo de pessoas da elite que fica acima das outras, generais. Não, nós só temos um general, Jesus Cristo. Todo o resto está no mesmo patamar, todo o resto está no mesmo nível, um servindo ao outro. Então, por isso que a gente afirma somente as Escrituras, porque o que o Senhor tinha para falar, Ele já falou através das Escrituras. E quando nós afirmamos somente pela graça, é porque a salvação é um presente que Deus nos dá. Não é porque a gente faz um monte de coisas boas, aí Deus, olha que coisa bonitinha, vou salvar você. Não é por mérito, é pela graça. Quando nós afirmamos somente Cristo, é porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro Salvador. Não existe outro caminho de salvação. Só existe um caminho e esse é Jesus Cristo. Só Ele pode salvar o homem. Só Jesus nos salva, pessoal. Então, não tem mediação de Maria. Percebe que somente as Escrituras tem a ver exatamente com isso? Eu vou orar aqui a um santo para que o santo interceda para Jesus, que interceda para Deus para vir até mim. Não precisa disso. Você pode ir diretamente a Ele. Percebe? Então, quando nós afirmamos somente Cristo, só Cristo mesmo. Você só precisa dele, de Cristo. Agora, irmão, somente a fé. Eu quero ler o texto que nós vamos estar abordando. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo de número 1, vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Enquanto vocês encontram, eu vou ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vamos ler a sua palavra e nós pedimos que ela tenha aplicação direta em nossas vidas, meu Pai. Que ela seja uma palavra relevante para os nossos dias. Que nós possamos aprender, meu Pai, o que é ter fé, como aplicar essa fé. Nós contamos com o Senhor para isso. Nós reconhecemos nossas limitações, a nossa fragilidade e sabemos que se o Senhor não for conosco, não há como a gente fazer nada. A palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Nós cremos em Ti, meu Deus. E eu te peço em nome de Jesus, nos instrua na Tua palavra. Amém. Graças a Deus. Romanos capítulo 1, irmãos, versículo de número 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, começando o versículo 16, veja o que o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Ele não disse que o Evangelho contém o poder de Deus. Ele diz que o Evangelho é o próprio poder de Deus. Ou seja, o próprio poder de Deus é o Evangelho. Para o quê, irmãos? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para fazer o homem ficar rico? Para fazer o homem ficar mais bonito? Para fazer o homem ficar próspero? Não! O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso que é a mensagem do Evangelho. É para a salvação. Por que nós temos que ser salvos? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos manchados pelo pecado. Se nós não fôssemos pecadores, Cristo não precisaria ter vindo. Nós mesmos resolveríamos a nossa situação com Deus. Mas nós todos somos pecadores e merecíamos a condenação. Então Cristo Jesus veio para receber nele próprio a nossa culpa e receber o castigo que nós merecemos, para que agora, através de Cristo, nós possamos ter a salvação. E como que a gente recebe isso? Pela fé. É pela fé. Ou seja, agora, muitas pessoas pensam que a salvação é assim: você vive a vida toda naquela incerteza, naquela penúria. Meu Deus, o que vai ser de mim? Aí lá no final, quando você estiver lá diante do Senhor, Ele vai chegar para você e falar assim: agora eu vou ver aqui se você passa. Vou pôr na balança tudo que você fez, e vou ver aqui tudo que você aprontou, vou ver as coisas boas, as coisas ruins, e eu vou ver aqui e vou dar o veredito. Ah, infelizmente, você errou mais do que acertou, infelizmente você não mereceu a salvação. Isso não existe, não é dessa forma. Ou a pessoa pensa assim: olha, eu olhei aqui e de fato você fez por onde? Você merece. Não é assim que a salvação acontece, pessoal. Você obtém ela agora, pela fé. E quando você obtém essa salvação agora pela fé, qual é a evidência de que ela realmente aconteceu? A vida que você vai levar a partir de então. Ou seja, de tal maneira, não é a sua obediência que é a causa da fé. É a fé que é a causa da sua... Perdão. A sua obediência é a causa da sua fé. Ou seja, você creu. E porque você creu, você vai obedecer. Porque sem você crer primeiro, você nunca vai conseguir obedecer. É impossível uma pessoa conseguir agradar a Deus. É impossível uma pessoa conseguir se aproximar de Deus antes dela se tornar nova criatura, porque ela se torna apenas uma pessoa religiosa. Ela vai tentar guardar algumas coisas. Algumas ela vai conseguir, outras ela não vai conseguir. E se ela não conseguir todas, ela quebrou todas. Se ela conseguir uma, não conseguir a outra, ela quebrou todas. E no final a pessoa nunca vai conseguir agradar a Deus. Agora, quando você recebe essa salvação pela fé, e você entende que Deus já te aceita agora pelo que Cristo fez por você, ou seja, não é que Deus te aceita, irmão, não é que Deus me aceita ignorando o meu pecado. Não, Deus me aceita por causa de Cristo Jesus. Então nunca acha que Deus vai se agradar de você apenas olhando para você. Deus vai se agradar de você olhando para Cristo. E se você estiver em Cristo, Deus se agrada de você. Se você não estiver em Cristo, Deus não se agrada de você. Então, ou seja, a fé é isso. Você é salvo crendo nisso, que Cristo morreu pelos seus pecados, que Cristo Jesus é que te salva. Não vai achando que Deus vai salvar você simplesmente porque Ele te ama e quer te salvar. Não, Ele salva você porque Cristo pagou pela sua dívida. Cristo Jesus morreu por você. Então, você recebe isso pela fé.
Se você não tiver fé, se você não crer dessa forma, se você achar que, afinal de contas, você vai ser salvo porque você não é tão ruim contra as outras pessoas, você ainda não foi salvo. Mas você é salvo quando você entende que, apesar de quem você é, apesar do que você fez, Cristo morreu por você. E por causa do que ele fez por você, você está salvo e agora você caminha com ele. E você tem força, a partir de então, para poder obedecer ao Senhor. Percebe, irmãos? Que a nossa obediência, ela vem como resultado da verdadeira fé. De maneira que quem não tem fé verdadeira não consegue obedecer a Deus. Não adianta. O Tiago, ele fala assim, que a fé, se ela não tiver obras, ela está morta. Como assim? O que significa isso? Significa que as obras é a evidência de que a fé é verdadeira. Como é que eu provo que eu tenho fé? Com as obras. Como é que uma pessoa prova que ela nasceu de novo? Pelas obras. Mas, ou seja, se ela não tiver as obras, então a fé também não existe. Tiago argumenta da seguinte forma: você crê que Deus é um só? Aí o homem responde: claro que Deus é um só. Dissestes bem. Até os demônios creem que Deus é um só. E eles tremem diante disso. Ou seja, os demônios também sabem que Deus é um só. Eles creem em Deus. Só que tem uma diferença. Além deles crer que Deus é um só, eles tremem diante desse conhecimento, dessa realidade. E às vezes nós dizemos, eu creio em Deus, e não está nem aí. Percebe como é que o Tiago argumenta? Os demônios também creem que Deus é um. Só que não é só isso. Eles não creem apenas que Deus é um. Eles tremem diante dessa realidade. E o homem diz, sai por aí e pergunta, irmão, você crê em Deus? Todo mundo acredita. São pouquíssimas, raríssimas pessoas que vai dizer que ele não existe. Pergunta, você crê em Jesus? Creio, ele morreu por nós. Você crê que quando você morrer você vai para o céu? Eu creio. Agora pergunta, olha para ver a vida da pessoa como é que está. Não tem vestígio nenhum de conversão. A pessoa está vivendo a vida toda errada, mas ela crê em Deus. Ela crê em Jesus. A pergunta é, essa fé é a fé que está dita aqui? Não. A fé genuína, a fé salvífica, ela não está isolada. A fé genuína, ela está seguida de uma mudança de vida. De tal forma que podemos dizer que uma pessoa tem fé olhando para a vida dela. Podemos dizer que uma pessoa não tem fé olhando para a vida dela também. Não é o que a pessoa fala, não é o que eu falo, mas sim o que eu faço. Então, a fé que salva é a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é seguida de uma mudança de vida. Ela é seguida de uma mudança de comportamento. Se não tiver a mudança de comportamento, então essa fé é igual à fé dos demônios. Parecida com a fé dos demônios. Só que a fé dos demônios, entre aspas, ainda está melhor um pouco. Por quê? Eles tremem. E a maioria da galera aí fora só crê. Está nem aí para nada. E os demônios crê e tem medo disso. Você lembra quando Jesus chegou em Gadara e foi expulsar um demônio? Na verdade, uma legião que estava em um rapaz. Os demônios falaram assim, o que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes da hora? O que quer dizer isso? Vieste nos atormentar antes da hora. Os demônios sabem que vai chegar um momento, vai chegar uma época que eles serão lançados no lago de fogo. Eles ainda não estão lá, mas eles sabem que um dia o Senhor os lançará no lago de fogo. E quando eles veem Jesus vindo até eles, eles falam assim, mas não chegou a hora ainda, o que você está fazendo aqui, Jesus? Eles têm conhecimento disso, que o fim deles é o lago de fogo. E o homem aí fora, o pecador, nem sabe disso. Ele ignora que se ele permanecer sem o Senhor, a mesma coisa acontecerá com ele. O demônio sabe disso, mas o homem não sabe. Então, meus irmãos, pois não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, irmãos. E o crer aqui é a mesma coisa da fé. Então, o Evangelho é esse poder. É comum a gente ver pessoas buscando o poder de Deus,
Na verdade, busca o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não há distinção. Ou seja, não importa quem, não importa se é judeu, se é gentil, toda a raça humana, ela está no mesmo nível, ela está no mesmo pacote. Toda a raça humana, para ser salva, é salva da mesma forma, através de Cristo. Todo mundo, para ser salvo, tem que fazer a mesma coisa. Não tem aqueles que o Senhor salva de um jeito e aquele outro ele salva de outro jeito. Todo mundo é salvo por Cristo da mesma forma. Sem Cristo não há salvação. É isso que a gente ensina, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam? Então, como é que eu provo que minha fé é verdadeira? É só olhar para a minha vida e só olhar para a sua vida, e aí a nossa vida vai dizer se a nossa fé é verdadeira ou não. Amém, meus irmãos? Então, o que Deus quer de nós? Uma fé genuína, uma fé que possa ser demonstrada. Portanto, irmãos, vamos sair daqui hoje pensando, eu preciso autenticar essa fé minha. Eu disse que eu tenho fé, mas se fosse crime ser cristão, será que eu teria evidência para eu ser preso, né? Se ser cristão no Brasil fosse um crime, será que haveria evidência suficiente para a gente ser preso? Ou será que, graças a Deus, que não posso provar que eu sou crente? Ou será que a gente, né? Será que a gente ficaria, meu Deus, e agora? Ser cristão virou crime e tem tanta coisa que eu fiz como cristão que vai ficar provado que eu sou cristão e agora eu não posso esconder, todo mundo vai saber que eu sou cristão, eu vou ser preso. Ou será que ele fala, graças a Deus não vou ser preso, porque ninguém vai saber que eu sou cristão mesmo, eles vão ver minhas redes sociais, não tem nada lá de Deus, eles vão ir aonde eu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente, eles vão perguntar no bairro e ninguém sabe que eu sou crente, estou livre dessa acusação, né? Será que a gente faria assim? Ou será que a gente fala assim, meu Deus, já era, estou preso porque todo mundo vai testemunhar que eu sou cristão? Essa é a fé que nós temos que ter. Não aquela fé de boca, eu creio. Lembra que eu falei? Os demônios também fazem essa fé. Tem essa fé, essa crença. Mas é demônios, eles estão perdidos. A nossa fé é, eu creio e eu posso provar que eu creio. Olha para mim e você vai ver Cristo. Essa é a fé salvadora. Por isso, irmãos, que o evangelho hoje, por aí afora, está tão desacreditado. Porque um monte de pessoas diz que é cristã, mas cadê? Cadê a evidência? Não tem. Entendeu, irmãos? E nós não podemos estar nesse bolo, nesse pacote. Nós temos que ser de fato. Glória a Deus, irmãos. Vocês compreenderam aí? Então, se coloca de pé. Nós vamos fazer a oração. E eu quero que você saia daqui para examinar a sua fé. Para a gente examinar, para ver se a nossa fé realmente ela está sendo seguida de obras, ou se a nossa fé virou apenas uma coisa verbal. Pai, em nome de Jesus, pregar sobre fé e sobre a graça, sobre as obras, às vezes é um terreno perigoso, porque quando enfatizamos demais a fé, pode surgir no pensamento, então já que é assim, podemos viver de qualquer forma. Então é importante a gente enfatizar da mesma forma que a Bíblia enfatiza, assim como Tiago afirma, assim como o corpo, se o espírito ele está morto, assim a fé, se não tiver obra, em si mesmo está morta. Então, meu Pai, que nós possamos ter essa noção de que as obras é o resultado da verdadeira fé. Não é, meu Pai, as obras que produzem a fé, mas é a fé que produz a verdadeira obra. E se a gente não tiver boas obras, é porque essa fé ainda não é real. Então nós queremos ter a fé salvífica, a fé verdadeira, a fé realmente, Pai, que nós recebemos esse presente de salvação, aquilo que o Senhor nos deu por graça, mediante a fé nós tomamos posse, não é por mérito, nós não merecemos, mas o Senhor nos salvou pela graça, e nós cremos que foi dessa forma, nós cremos que foi através de Cristo, nós cremos que foi através do sacrifício de Jesus que nós recebemos essa graça, e nós pela fé cremos assim, e agora nós temos que viver de acordo. Então eu te peço, meu Pai,
que quando nós pensarmos em tomar qualquer decisão, atitude errada, que nós venhamos lembrar que nós fomos salvos não para o pecado, mas fomos salvos para viver em santidade, fomos salvos para caminhar com o Senhor. Então, abençoa o seu povo, abençoa as nossas vidas, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e que a nossa fé venha a ser uma fé superior, essa crença que até os demônios têm, que nós não venhamos só crer, mas venhamos estremecer, temer e obedecer diante dessa verdade que nós professamos crer. Obrigado, Senhor, por hoje, e que o Senhor nos conserva, nos mantenha firme, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.